Documento. Página 231 Marco 17. Como pão que caiu do céu título Ni. Quando minha mãe e eu chegamos ao apartamento de Miaokei em Shenyang, ela finalmente nos contou sobre o emprego que poderia arranjar para nós. Tudo o que precisávamos fazer, ela disse, era falar com homens pelo computador. Miaokei trabalhava para um patrão chinês, ou Laoban, que alugava diversos apartamentos equipados com terminais de computador e conexões de internet. O Laoban era um operador de segundo escalão que trabalhava para um chefão do crime mais graduado no submundo das salas de bate-papo adulto em Shenyang. Na parte de baixo dessa cadeia ficavam as mulheres norte-coreanas que já não tinham outra opção. As mulheres viviam em pequenos quartos nos quais podiam bater papo online 24 horas por dia. Os clientes, quase todos homens sul-coreanos, buscavam em diferentes sites as mulheres de que gostavam e então pagavam por minuto para digitar perguntas e ver a mulher online. A maioria das mulheres se despia para os homens, mas algumas só os excitavam com conversas sensuais. O objetivo era mantê-los online o maior tempo possível, enquanto seus cartões de crédito iam sendo página 232 Marco cobrados pelo tempo. Os Laobans embolsavam a maior parte do dinheiro. Antes disso, eu nunca tinha ouvido falar de uma webcam. Para minha mãe e para mim, parecia uma forma muito estranha de ganhar a vida. Primeiro eu tentei achar trabalho num restaurante, mas era impossível arranjar um emprego sem um documento de identidade. A polícia fazia batidas, procurando imigrantes ilegais. Nossas opções de emprego eram extremamente limitadas. Eu tinha só 14 anos, mas já havia visto toda sorte de coisas feias que as pessoas fariam para sobreviver, e muitas delas eram muito piores do que uma sala de bate-papo adulto. Por pior que tivesse sido minha situação, Ongvei pelo menos nunca tinha me drogado ou me passado para outros homens. Em comparação com o que poderia acontecer com minha mãe e comigo, uma vez que já não tínhamos sua proteção, a sala de bate-papo parecia ser uma opção fácil. Não era um bom emprego sob nenhum aspecto, mas pelo menos não precisávamos fazer sexo com ninguém. Ninguém era seu dono, e havia potencial para ganhar um bom dinheiro. Meu plano era trabalhar por tempo suficiente para ter uma boa carteira de identidade. Vez com a carteira, eu conseguiria obter um emprego melhor e cuidar de minha mãe. Pouco depois de começarmos a trabalhar, Miaokei, que era incrivelmente inteligente e cheia de recursos, deixou o patrão chinês para comprar sua própria franquia de sala de bate-papo. Ela nos ofereceu um acordo melhor, e fomos com ela. Página 233 Marco pelos padrões de hoje, a tecnologia era muito primitiva. Mas, ainda assim, para nós era desconcertante. Minha mãe e eu nunca tínhamos visto um computador antes, e então tivemos de aprender a digitar os caracteres e vê-los aparecer na tela. Minha mãe precisou se esforçar muito. Minha mãe precisou se esforçar muito. Quando um cliente começava uma conversa, ela levava tanto tempo para achar as teclas e digitar alô que, quando olhava para cima novamente, a tela já estava vazia e o cliente tinha ido embora. Deixe-me fazer isso, eu lhe dizia. Embora também demorasse um bom tempo para... Deixe-me fazer isso, eu lhe dizia. Embora eu também demorasse um bom tempo para digitar, meus clientes pareciam não se incomodar com a espera. Também aceitavam quando eu recusava me despir. Tudo que eu os deixava ver era meu rosto, e se ficassem rand ou insistentes, eu simplesmente desligava. Isso funcionava a meu favor, e os homens ficavam curiosos de saber mais sobre mim. Em geral, eu apenas digitava o que eles queriam saber, mas também cheguei a conhecer alguns dos sujeitos e tive conversas reais com eles. Minha sala de bate-papo ficou muito popular, e vezes havia homens de 6 ou 7 websites ligando para meu monitor ao mesmo tempo. Eu precisava prestar atenção para não me confundir e não responder ao homem errado. Quanto mais trabalhasse, mais dinheiro eu poderia fazer. Se ficasse online o tempo todo, poderia ganhar cerca de 4.000 ienes, mais de $500 por mês, depois de os patrões terem tirado seus 70%. Finalmente, minha mãe e eu tínhamos bastante arroz para comer, e não ficávamos toda noite com medo sermos estupradas. Mas não estávamos livres. A sala de página 234 Marco bate-papo era só uma outra forma de prisão. Se deixávamos o apartamento, tínhamos de olhar por cima dos ombros constantemente para estarmos seguras de que não éramos reconhecidas. Não sei que possibilidade me aterrorizava mais, cair nas mãos da polícia chinesa, ou topar com Huang ou alguém de seu grupo. Eu sabia que ele ainda procurava por mim, e Huang não era o tipo de homem que você passa para trás sem pagar por isso. Perto do nosso prédio havia uma escola secundária local. De nossa janela eu podia olhar e ver garotas de minha idade levando pastas escolares e brincando com seus amigos. Perguntei à minha mãe, quando poderei ser assim, seus amigos? Perguntei à minha mãe, quando poderei ser assim? Ela não tinha como responder. Eu pensava que a vida continuaria assim para sempre. Até que minha mãe conheceu uma mulher norte-coreana chamada Hesun, que vivia com um sul-coreano em Shenyang. Antes de conhecermos Hesun, minha mãe e eu nunca tínhamos considerado a possibilidade de fugir para a Coreia do Sul. Mas Hesun sabia tudo sobre isso. E disse que a Coreia do Sul nos daria boas-vindas como cidadãs e nos ajudaria a encontrar emprego e um lugar para viver. Também sabia como era perigoso tentar escapar da China. Se você fosse capturada e devolvida à Coreia do Norte, sua vida estaria acabada. Procurar trabalho na China era um crime, mas tentar escapar para a Coreia do Sul era alta traição, e você seria ou enviado para um campo de prisioneiros políticos, do qual não há como escapar, ou talvez simplesmente executado. Hesun nos disse que conhecia uma rota de saída da China que tinha funcionado para outras pessoas. Havia missionários cristãos na cidade de Tidal capazes de atravessar você para a Mongólia, que, assim se supunha, página 235 Marco recebia bem refugiados norte-coreanos. Vez na página 234 Marco atravessar você para a Mongólia, que, assim se supunha, página 235 Marco recebia bem refugiados norte-coreanos. Uma vez na Mongólia, a embaixada sul-coreana cuidaria de você. Sun queria ir para Tidal. Mongólia, a embaixada sul-coreana cuidaria de você. Sun queria ir para Tidal e começar a jornada, mas não tinha coragem de ir sozinha. Então pediu que fôssemos com ela. Assim que ouvi a história dessa mulher, eu soube que precisávamos ir para a Mongólia. Minha mãe estava com
Muito medo. Tínhamos uma coisa boa em Shenyang e era muito arriscado ir embora, disse ela, tentando me demover. Mas eu sentia a antiga avidez queimando em mim, aquela que me dizia que a vida era mais do que apenas sobreviver. Não sabia o que ia acontecer conosco, mas sabia que preferia morrer a continuar vivendo daquela maneira em meu coração. Eu sabia que merecia ser tratada como gente, não como um animal caçado. Mais uma vez, agarrei as mãos de minha mãe e não a deixei ir até que concordasse em vir comigo para a Mongólia. Ressun nos deu o número do telefone celular de um missionário que servia de contato. Quando minha mãe ligou, ele disse que também era um refugiado norte-coreano e que graças à misericórdia divina sua vida fora abençoada e ele encontrara a liberdade. Ela contou que tínhamos esperança de fugir para a Coreia do Sul e, como estávamos tentando encontrar minha irmã, que poderia estar lá esperando por nós. Ele disse que Deus era todo-poderoso e podia fazer tudo. Se rezássemos a Deus, tudo ficaria bem. Deu um número para que ligasse para Tidal. As pessoas lá nos ensinariam mais. Página 236 marco coisas sobre Deus e poderiam nos ajudar a encontrar um caminho de saída para a Coreia do Sul. Quando minha mãe me contou sobre a conversa, não ocorreu a nenhuma de nós uma pista sobre a que ele se referia. A Coreia do Norte é um país ateu, então, primeira vez que eu referia. A Coreia do Norte é um país ateu, então era a primeira vez que ouvi, mas queríamos acreditar. Primeira vez que ouvimos algo sobre esse Deus cristão. Mas queríamos acreditar em algo novo, se isso significasse a sobrevivência. E a ideia de misericórdia N. Soou bem. Mais uma vez, sem ter muita informação. Minha mãe e eu decidimos dar um grande salto. O único obstáculo era dinheiro. Tínhamos juntado algumas economias, mas precisaríamos de mais para fugir. Não posso explicar porquê, mas quando eu estava com fome, sempre acreditava que, se eu desejasse com bastante força, de alguma forma ia cair pão do céu. Meu pai tinha o mesmo tipo de otimismo, apesar de a sorte ter se voltado contra ele. Mas é necessário mais do que otimismo e trabalho duro para se ter sucesso. Você também precisa de sorte. E talvez a velha vidente tivesse razão, porque, apesar de tudo o que aconteceu comigo, eu tive muita sorte na vida. Quando nos preparávamos para fugir, um amigo que eu fiz online de repente fez com que tudo se tornasse possível. Era um profissional com 30 e tantos anos, que vivia na Coreia do Sul e tinha se tornado um de meus clientes regulares na sala de bate-papo. A maioria dos homens que eu conhecia online pensava que eu estava em algum lugar de Seul, pois eu tinha mentido para eles. Mas esse homem era diferente. Ele me tratava como gente, e assim eu contei toda a minha verdadeira história para ele. Ele ficou tão comovido que quis. Página 237 marco ajudar a fugir. Foi de avião a Shenyang para me conhecer. E me deu dinheiro suficiente para cobrir nós despesas. Tudo o que queria, disse, é que eu ligasse para ele quando conseguisse chegar à Coreia do Sul, embora eu duvide que ele realmente esperasse isso. Era um homem solitário com um coração bom. Logo estávamos prontas para partir. Minha mãe perguntou a Miao se queria vir conosco, mas ela tinha seu próprio negócio e estava com medo de ir embora. No início de fevereiro, chegou a hora de deixar Shenyang. A perigosa fuga era um peso em nossas mentes. Comprei para mim um casaco de tweed marrom para vestir na jornada, e resolvemos exagerar com uma última grande refeição num restaurante coreano, algo que nunca faríamos em circunstâncias normais. Fomos a um bar de karaoke do tipo mais comum, aonde se vai para se divertir com os amigos. Não sou exatamente uma cantora, mas sempre gostei da voz de minha mãe. Quando eu era mais jovem, ela cantava para mim enquanto limpava a casa ou me colocava para dormir. Sua voz era o som mais lindo e caloroso que já conheci. Ouvi-la cantar novamente derrubou um muro que eu tinha construído em torno do meu coração. Durante quase 2 anos, eu tive a sensação de que meus 5 sentidos estavam entorpecidos. Eu não conseguia sentir o tato, cheirar, ver, ouvir ou provar o gosto do mundo à minha volta. Se eu tivesse me permitido experimentar essas coisas em toda a sua intensidade, poderia perder a razão. Se eu tivesse me permitido chorar, talvez nunca mais conseguisse parar. Assim, sobrevivi, mas nunca senti. Página 238 marco alegria, nunca me senti segura. Minha mãe cantar as velhas canções, aquele entorpecimento se dissipou. Eu estava assombrada com o amor sem limite que sentia por ela, e também com o medo intenso de perdê-la. Essa sensação de pavor abria um buraco em meu peito, como se fosse uma dor física. Ela era tudo para mim. Era tudo que eu tinha. Agora eu tinha de cumprir o que prometera a meu pai. Mantê-la em segurança e encontrar eu-me. E isso queria dizer, irmos para a Coreia do Sul. Página 239 marco título nível 218. Seguindo as estrelas. Na manhã seguinte, minha mãe, eu e Ressun começamos uma longa e tensa viagem de ônibus de Shenyang para Tidal. Eram cerca de 1.200 quilômetros de estrada, e a qualquer momento o ônibus poderia ser abordado pela polícia chinesa, verificando documento de identidade. Mas tivemos sorte e chegamos à cidade em 2 dias sem sermos revistadas. Tidal é um porto enorme e moderno sobre o mar amarelo, em frente à Coreia do Sul. De lá, um viajante munido de passaporte pode voar para o aeroporto de Incheon, em Seul, em pouco mais de 1 hora. Mas os desertores da Coreia do Norte têm de percorrer uma rota muito mais tortuosa para chegar à liberdade. Fomos recebidas na rodoviária de Tidal por uma mulher de meia idade de etnia coreana que nos levou a um prédio de apartamentos numa vizinhança indefinível. Lá fomos deixadas em um dos 2 últimos abrigos mantidos na cidade por uma missão protestante clandestina. Ficava na primeira estação do metrô, e era onde desertores norte-coreanos eram instruídos na Bíblia. Enquanto esperavam por uma oportunidade de fugir pela Mongólia, a missão era dirigida por um pastor sul-coreano com a ajuda dessa mulher de etnia coreana e página 240 marco cristão chinês Han, que era o organizador e o guia das perigosas jornadas até a fronteira da Mongólia. A República Popular da China tinha tido um complicado, e muitas vezes violento, relacionamento com a religião organizada. Igrejas foram expurgadas.
Durante a Revolução Cultural da década de 1960, embora, mais recentemente, na época das reformas econômicas, o governo ateísta tenha permitido que algumas igrejas operassem abertamente, mas as missões cristãs, que fazem proselitismo entre os não crentes, são ilegais. Assim como é ilegal ajudar norte-coreanos a fugir para outros países. Disseram-nos que se as autoridades descobrissem o que a missão estava fazendo em Tidal, o pastor e seus auxiliares poderiam ser mandados para a prisão e nós seríamos deportadas. Por isso, nunca dissemos nossos verdadeiros nomes a nossos resgatadores. Nosso grupo, 3 pessoas de Shenyang, dividia um pequeno apartamento com outras 8 ou 9 mulheres desertoras da Coreia do Norte. Fomos advertidas a não fazer muito barulho e nunca sair sozinhas do apartamento, embora algumas o fizessem mês. Assim, cada uma devia comprar sua própria comida por 5 ienes diários, cerca de 65 centavos de dólar. Uma vez por semana, a mulher de etnia coreana nos levava a algum lugar seguro para fazermos compras. Felizmente, minha mãe e eu tínhamos dinheiro para comprar mais comida, que dividíamos com nosso grupo. Quando chegamos lá, nem minha mãe nem eu tínhamos jamais ouvido falar de Jesus Cristo. Tivemos alguma ajuda de outros desertores, que explicaram. Assim, pense em Deus como sendo Kim Il-sung e em página 241 marco Jesus como sendo Kim Jong-il. Em mais. Página 240 marco assim, pense em Deus como sendo Kim Il-sung e em página 241 marco Jesus como sendo Kim Jong-il. Então vai fazer mais sentido. Devo confessar que no início eu estava aceitando isso. Bem, se tinha de aceitar Cristo como meu salvador para poder chegar à Coreia do Sul, eu seria então a melhor cristã que essa gente jamais tinha visto. Tínhamos de rezar toda manhã e estudar a Bíblia o dia inteiro. O pastor nos fazia escrever todas as páginas do livro dos Provérbios em coreano. O que fazíamos bastante era cantar e rezar e nos arrepender de nossos pecados. Eu não tive problema em assimilar o conceito de um Deus todo-poderoso e onisciente. Era muito parecido com o que tinham nos ensinado na Coreia do Norte sobre nosso querido líder, que sabia tudo e cuidaria de tudo para nós, se fôssemos leais a ele. Mas tive dificuldade em entender como ele era um Deus misericordioso. Porque esse Deus, como ele era um Deus misericordioso. Eu me perguntava, por que esse Deus existia na Coreia do Sul, mas não na Coreia do Norte? Mas logo eu me deixei levar pelas canções e pelo espírito do Evangelho, e me entreguei completamente à mensagem de esperança. Descobri também que era muito boa na prece. Pouco depois de chegarmos, minha mãe ligou para nossa amiga Suagai, que estava vivendo numa província nas proximidades com seu marido chinês e sua filha. 9 anos, Yong-sin. Tínhamos morado juntas brevemente em um dos apartamentos de Yongwei e Sun. Agai e minha mãe tinham se ligado instantaneamente uma à outra. Eram da mesma idade e ambas de Yesan. Embora não tivessem se conhecido lá, e as duas páginas 242 marco estavam procurando suas filhas mais velhas, que haviam desaparecido na rede chinesa de traficantes. A vida, Suagai tinha sido complicada e trágica, mas ela era uma mulher resistente, até mesmo alegre, e chegamos a considerar ela e Yong-sin como família. Minha mãe contou a Suagai sobre nossos planos e como ela também poderia fugir para a Coreia do Sul se entrasse em contato com a missão. Suagai e sua jovem filha estavam passando maus bocados para sobreviver na pobre fazenda de seu marido, de modo que ansiava por uma oportunidade de ir embora. Ela e Yong-sin chegaram em Tidal em meados de fevereiro e se juntaram a nosso grupo. Infelizmente, já estávamos nos preparando para mudar para outro apartamento. Minha mãe estava tendo dificuldade em se acertar com Ressun, que tinha personalidade controladora. A intolerância de minha mãe pode ter sido causada simplesmente pelo estresse, mas ela achou que seria insuportável morar no mesmo apartamento com Ressun e não queria continuar nossa jornada com ela. Fizemos alguns donativos de agradecimento à mulher de etnia coreana, como ajuda para o sustento da missão, e em pouco tempo nos mudaram para outro apartamento, similar ao primeiro, com um grupo diferente que também se preparava para partir. Esse grupo fora agendado como o próximo a partir para a Mongólia, e assim também estaríamos saindo da China antes dos outros. Nosso novo grupo incluía minha mãe, eu e 3 outras mulheres, uma que já vivia na China havia quase uma década, uma de 20 e poucos anos e uma com a idade de minha mãe. Havia também uma família jovem, o pai, página 243 marco a mãe e um menino com cerca de 3 anos. A família tinha parentes na Coreia do Sul que pagaram muito dinheiro para enviar um atravessador que os tirasse da Coreia do Norte. Tinham vindo diretamente da fronteira para a missão em Tidal, e assim não tinham vivido na China e não sabiam uma palavra de chinês. Minha mãe e eu gostamos dessas pessoas e nos encaixamos bem no grupo. Eles tinham terminado sua preparação na Bíblia, e o pastor achava que estavam prontos para ir. Então, um dia no final de fevereiro, quando faziam nossos preparativos finais para ir embora, o pastor reuniu nosso novo grupo para uma prece. Era o que louvávamos ao Senhor. Nosso novo grupo para uma prece. Era o momento em que louvávamos ao Senhor e nos arrependíamos de nossos pecados, no que parecia ser um ritual familiar a qualquer pessoa da Coreia do Norte. Então nos sentamos em círculo, fizemos autocrítica e imploramos a Deus que nos perdoasse por tudo que tínhamos feito de errado. Tínhamos feito isso muitas vezes com o pastor, mas dessa vez foi diferente. Depois que eu expressei meu arrependimento, o pastor disse: "Você não tem mais nada para contar." Olhei para ele com curiosidade. Ele se virou para minha mãe. "Com certeza existem mais pecados que você pode nos contar." Ficamos chocadas. Minha mãe e eu nos comunicamos em silêncio, com nossos olhos. Só conseguimos imaginar que alguém no outro grupo tinha contado ao pastor sobre nosso trabalho na sala de bate-papo. "Nós nos arrependemos de nossos pecados privadamente, com Deus", disse minha mãe. "Devemos contá-los na frente de todo mundo." Página 244 marco ele nos disse que sim, que devemos fazer uma confissão total na frente de todos e pedir perdão. Começamos a chorar, e ele então pediu que todos saíssem do recinto. Minha mãe e eu contamos a ele que tínhamos trabalhado nas salas de bate-papo em Shenyang, mas que sentíamos muito por isso, só o fizemos para sobreviver. Pensávamos que Deus tinha nos perdoado. O pastor balançou a cabeça, com ar grave. "Não, vocês são pecadoras. E não posso permitir que
Sigam para a Mongólia em condição de pecado. Estaríamos pondo os inocentes em risco. Imploramos e tornamos a implorar ao pastor, prometendo-lhe que nunca mais cometeríamos tal pecado. Estávamos muito, muito arrependidas. Não? Poderia nos perdoar. Não depende de mim, ele disse. Vocês têm de rezar a Deus para que as perdoe. Minha mãe então disse, o Senhor tem toda a razão. Pecamos demais, e se nosso profundo arrependimento não foi suficiente para que Deus nos perdoasse, vamos nos atrever a ir com os outros e prejudicá-los. Só podemos expressar o quanto lamentamos e rogar por misericórdia. Por um momento, o pastor não disse nada. Depois ele nos leu uma passagem de Isaías, traduzida para o coreano. Então, sim, poderemos discutir, disse Aue. Mesmo que vossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, tornar-se-ão como a lã. As palavras me acalmarão, e eu agradeci ao pastor por suas orações mais e mais uma vez. Mas deixei a página 245 marco reunião me sentindo suja e envergonhada pelo que tinha feito para sobreviver. No dia seguinte, a mulher de etnia coreana disse a óbvio, pausar gravar, espaço, não marcado. Documento, tinha feito para sobreviver. No dia seguinte, a mulher de etnia coreana disse a minha mãe e a mim que poderíamos seguir com o grupo. Óbvio, iniciar câmera, pausar gravação caixa. Documento, o pastor foi até o apartamento uma vez mais para orar conosco antes de partirmos para a Mongólia e para nos desejar uma jornada segura. Ele me puxou de lado para algumas palavras finais. Por favor, viva uma vida corre. Na Coreia do Sul, ele disse. Eu poderia dizer que as expectativas dele quanto a mim não eram boas. Ele achava que meu passado ia configurar meu futuro. Dizer a ele que tudo o que eu queria era viver e ser livre. Nosso grupo estava planejando cruzar a fronteira para a Mongólia durante a noite, a pé, numa das épocas mais frias do ano, quando as temperaturas naquela região do deserto de Gobi podem ficar abaixo de 30 GRA. Negativos. Fazer isso no inverno era considerado mais seguro porque as patrulhas de fronteira chinesas eram mais esparsas e não estariam esperando que alguém se arriscasse a morrer congelado numa jornada tão perigosa. Mas ainda havia uma possibilidade real de sermos presas antes de chegarmos à fronteira. Nesse caso, minha mãe e sermos presas antes de chegarmos à fronteira. Nesse caso, minha mãe e eu tínhamos decidido que não nos deixaríamos prender. Minha mãe tinha separado e escondido uma boa quantidade de pílulas para dormir. Do mesmo tipo que minha avó tinha usado para se matar. Eu escondi uma lâmina no cinto de minha jaqueta de tweed para que pudesse cortar minha própria página 246 marco garganta antes que me mandassem de volta para a Coreia do Norte. Na noite anterior à nossa partida, liguei para Onvei. Havia meses que não nos víamos, e eu ainda nutria sentimentos complicados por ele. Mas agora que eu considerava a possibilidade de morrer, estava mais em paz com o meu passado. Eu gastara tempo e energia demasiados odiando e sendo intolerante com as escolhas que outros tinham feito. Agora, com 15 anos, sentia que não tinha tempo suficiente para expressar amor. Gratidão às pessoas em minha vida. Disse a Onvei que tinha rezado para que meu pai parasse de assombrá-lo e o perdoasse. Eu rezava para que conseguisse perdoá-lo também. E queria que soubesse que eu estava fugindo pela Mongólia, porque se eu morresse no deserto, ele seria a única pessoa a se lembrar de mim. No fim da conversa eu estava chorando, e a voz Onvei estava abalada pela emoção. Adeus, Eonia, ele disse. Desejo o melhor para você. Por favor, continue viva. Pelo menos dessa vez, ele teve o que desejou. Levamos 4 longos dias para chegarmos à fronteira. Nosso grupo de desertores viajou de trem e de ônibus, acompanhado pelo chinês Han que trabalhava na missão. Ele tinha estatura mediana e parecia estar com seus 40 e tantos anos, com a aparência de um chinês comum, o que o ajudava a não chamar a atenção. Quando acompanhava desertores sem documentos para fora do país, ele não falava coreano, e era eu quem melhor falava mandarim em nosso grupo, de modo que página 247 marco eu tinha de traduzir quando ele nos dizia o que deveríamos fazer caso fôssemos detidos pela polícia. Se algum de vocês for capturado, por favor, não entregue o resto do grupo, ele disse. Digam à polícia que estão viajando sozinhos, e salvem o resto de nós. Naturalmente, estávamos muito nervosos ao embarcarmos no trem em Tidal. Viajamos o dia inteiro, fingindo estar dormindo para que ninguém falasse conosco. Em Beijing, passamos para um ônibus numa rota que serpenteava pelas montanhas em que os antigos imperadores chineses construíram uma sinuosa cadeia de grandes muralhas de pedra como defesa ante os exércitos das tribos da estepe setentrional. O terreno foi ficando mais plano e mais vazio à medida que avançávamos por uma estrada de 2 pistas através do alto deserto da Mongólia interior. Viajávamos sem levar nada conosco, exceto pequenas mochilas com garrafas d'água, marendas e uns poucos objetos pessoais, que mantínhamos nervosamente no colo enquanto perscrutávamos a estrada em busca de sinais de barreiras e postos de controle. Felizmente, nenhum. Barreiras e postos de controle. Felizmente, não havia nenhum. O longo percurso terminou em Erlian, uma pequena e poeirenta cidade de fronteira no meio do vasto deserto de Gobi. Chegamos de manhã bem cedo, e nosso guia começou a procurar um lugar para nos escondermos até a noite. Mas aonde quer que fôssemos, éramos rejeitados, porque não tínhamos documentos de identificação. Finalmente, encontramos uma hospedar que aceitou o dinheiro e não fez perguntas. Passamos um dia inquieto em nosso quarto enquanto esperávamos a noite cair. Minha mãe e eu suspeitamos página 248 marco muito do casal que dirigia a hospedaria e, apesar do frio enregelante, deixamos a janela aberta em nosso quarto para podermos pular rapidamente se ouvíssemos a polícia chegar. Quando o sol começou a se pôr, nosso guia nos disse que ia nos deixar junto à fronteira, e então teríamos de continuar sozinhos. Como o pai do garotinho era o único homem em nosso grupo, ele foi encarregado de nos liderar na travessia do deserto. A coreana na missão de nos liderar na travessia do deserto. A mulher de etnia coreana na missão tinha nos dado 2 lanternas e 2 bússolas, e o guia mostrou ao pai como fazer. Deveríamos caminhar em direção ao nordeste a partir do lugar em que seríamos deixados atravessar 5 cercas
de arame farpado e então chegaríamos a uma cerca. Muito alta, o que significaria que tínhamos alcançado. Fronteira. Deveríamos nos identificar como refugiados. Norte-coreanos a primeira pessoa que vissemos na Mongólia e nos entregar para sermos resgatados. Se não aparecesse ninguém, deveríamos achar a linha ferroviária e segui-la até a cidade mais próxima. Ao menos era assim que, supostamente, deveria funcionar. Um táxi nos recolheu à noite e nos levou a um canteiro de obras a alguns quilômetros da cidade. Os pais do menininho tinham falado com ele para que não chorasse, a fim de que não nos descobrissem enquanto ele ia carregado através do deserto. Felizmente, era um bom menino e não emitiu um som, embora tivéssemos sedativos caso fosse preciso. Nosso guia chinês nos deu algumas instruções de última hora, que eu traduzia para o coreano. Se vocês olharem para longe no deserto, as luzes mais brilhantes estarão vindo de uma cidade no lado da Mongólia. Ele página 249 Marco disse. Dirijam-se para lá. No lado. Página 248 Marco estarão vindo de uma cidade no lado da Mongólia. Ele página 249 Marco disse. Dirijam-se para lá. As luzes da cidade. No lado chinês são muito mais fracas. Fiquem longe delas. Acima de nós, uma lua em um de seus quartos fulgurava junto com as estrelas. Nosso guia apontou para a estrela mais brilhante. Se alguém se separar do grupo, ou se não conseguirem usar a bússola, só olhem para cima e achem essa estrela. Ela indica o norte. Então nos despachou para nossa jornada. Depois de andar alguns passos, minha mãe e eu olhamos para trás. E vimos que ele havia caído de joelhos no chão gelado. Tinha juntado as mãos e as erguido para o céu. Eu me perguntei por que essa pessoa, que nem fala nossa língua, se importa tanto conosco a ponto de querer arriscar sua vida por nós. Isso levou nós duas às lágrimas. Fiz uma prece silenciosa de agradecimento. Enquanto nos tornávamos parte da noite. Não havia cobertura em lugar algum, nem árvores nem arbustos, somente quilômetros e mais quilômetros de areia e pedras salpicadas de tufos de capim seco. O frio era como algo vivo a nos seguir enquanto caminhávamos. Ele se cravava fundo em minha pele e agarrava minhas pernas, tornando-as mais lentas. Eu imediatamente me arrependi de estar usando o casaco de tweed que tinha comprado em Shenyang, em vez de uma parca. Os missionários nos disseram que fôssemos leves para essa jornada, mas eu interpretei isso literalmente demais. Nem sequer tinha levado luvas ou cachecol. Apertei meu corpo contra o de minha mãe em busca de calor, e ela me deu seu pesado casaco quando não consegui parar de tremer. Os sapatos de minha mãe eram muito finos para a aspereza do terreno, e página 250 Marco tropeçava. O pai do menininho deu à minha mãe um par sobressalente de tênis, que ela calçou. Eram muito grandes, mas ela apertou bem os cadarços para mantê-los nos pés. Duvido que tivesse conseguido sem a ajuda dele. Foi a noite mais longa de minha vida. Toda vez que ouvíamos um barulho ou ouvíamos uma luz à distância, entrávamos em pânico. Depois de nos contorcermos para passar por baixo da quarta cerca de arame farpado, ouvimos o som de motores ao longe e vimos a luz de um imenso holofote rastreando o deserto. Nos atiramos ao chão e tentamos não nos mexer. O pai do menino tinha recebido um celular novinho em folha para a jornada, e ele o usou para ligar para a missão em Tidal. O pastor poderia nos dizer se o holofote era dos chineses ou dos mongóis. E o que deveríamos fazer? A resposta do pastor foi: não sejam presos. Continuamos grudados ao solo e rezando até que os sons e a luz desvaneceram à distância. Agora tínhamos medo de acender a lanterna para olhar a bússola, e assim usamos as estrelas para nos guiar enquanto caminhávamos e nos arrastávamos pelo deserto. Após atravessarmos a quinta cerca de arame farpado, pensei que nosso martírio estivesse próximo do fim. Algumas nuvens cobriram as estrelas, e então perdemos nossas referências. Por algum tempo, podemos ter andado em círculos, até que concebemos um plano. Todos nós nos apertamos em torno do pai do menino para bloquear a luz da lanterna enquanto ele consultava a bússola para achar a direção certa. Página 251 Marco à medida que passavam as horas, ia ficando cada vez mais frio, e comecei a duvidar que qualquer um de nós fosse conseguir. Pensei no que seria morrer ali no deserto. Alguém acharia meus ossos ou marcaria minha sepultura. Ou eu estaria perdida e esquecida, como se nunca tivesse existido. Dar-me conta de que estava completamente só neste mundo foi a coisa mais assustadora que senti na vida, e a mais triste. Também comecei a odiar o ditador Kim Jong-il naquela noite. Antes disso, não tinha pensado muito nele, mas agora eu o culpava por nosso sofrimento. Finalmente me permitia pensar coisas ruins sobre ele, porque mesmo se pudesse ler minha mente, provavelmente eu ia morrer ali, de qualquer maneira. O que ele poderia fazer? Me matar mais uma vez. Mas até mesmo diante da morte, trair o querido líder era provavelmente a coisa mais difícil que eu já tinha feito. Eu estava fora do alcance de sua vingança, embora a sensação era de que a mão dele me seguia aonde eu fosse, tentando me puxar de volta. Minha mãe me contou depois que estava pensando a mesma coisa enquanto cambaleávamos através da noite. Exatamente quando eu pensava que pior não podia ficar, um bando de animais selvagens nos cercou. Escuridão. Eu os ouvia esgravatar o solo e resfolegar enquanto passávamos, e pude ver o brilho baço de seus olhos refletindo a luz difusa do luar. Não sei se ia bodes ou lobos, mas perdi completamente a cabeça. Ajudem-nos. Tem alguém aí? Qualquer um. Eu gritei. Àquela altura, não me importava se fossem chineses ou mongóis. Mas não havia ninguém. Página 252 Marco eu estava pronta para desistir, para me estender no solo e morrer. Não conseguia dar mais um passo. Já estava alucinando havia horas, vendo cercas de arame farpado no horizonte. Olhe. Eu, várias vezes. Farpado no horizonte. Olhe. Eu dizia, e repetia. Várias vezes. Mas quando chegávamos lá, não havia nada. Pouco antes do amanhecer, ficou tão frio que pensamos que íamos congelar até morrer. Por desespero, fizemos uma pequena fogueira, utilizando todo o ramo capim seco que conseguimos recolher do deserto. Mas o fogo não era grande o bastante. Estávamos considerando
queimar algumas de nossas roupas de reserva quando, subitamente ouvimos um trem se aproximando. Parecia estar perto, embora pensássemos estar a quilômetros de distância no deserto. Mas no frio e no ar pesado o som parecia vir de dois lugares diferentes. A maior parte do grupo correu numa direção, mas minha mãe e eu pensamos que ele vinha de outro lugar, e assim, corremos em outra. Minutos depois, a grande cerca da fronteira ganhou forma na meia-luz, bem diante de nós. Pensei que era outra miragem, mas então vimos buracos na cerca e pedaços de pano rasgado onde outros tinham atravessando antes de nós. Tínhamos chegado. Nos esgueirávamos por um dos buracos, as farpas se agarravam a minhas calças e meu casaco como se estivessem tentando me varrer de volta para a China. Minha mãe ajudou a me soltar, e de repente eu estava livre. O sol se levantou atrás de nós, projetando nossas longas e desmaiadas sombras no solo do deserto. Enquanto entrávamos na Mongólia, minha mãe agarrou página 253, marcou minha mão e me lembrou que era 4 de março, dia do aniversário de meu pai. Página 254, marco parte 3º.